aqui hoje que tem menos de 30 anos de idade. Levantem-se. Menos de 30 anos. Mas parece que todos se levantaram. Conheço uma senhora de 105 anos de idade. Isso me dá a esperança de que possa voltar aqui dentro de 23 anos. Porque foi há 23 anos atrás que viemos aqui a este mesmo estádio, quando comportava apenas metade da audiência de agora. Ainda lembro daquela época, e quando me disseram: queremos que volte a Denver, eu disse: mas estivemos lá há uns 8 ou 10 anos atrás, e disseram: faz mais de 20 anos que você pregou em Denver. Achei difícil de acreditar como o tempo voa. Eu prego com frequência em universidades, faculdades e em seminários, e um estudante universitário me fez uma pergunta durante uma das reuniões há algum tempo. Desde que você atingiu uma idade avançada, ele perguntou. Ele disse: qual foi sua maior surpresa na vida? Respondi: a brevidade da vida. Eu não pensei que a vida passaria tão depressa ou seria tão breve. Porque daqui a 23 anos eu terei 91 anos. E estou ansioso por isso, pois estarei no céu com certeza. Quero que abram comigo hoje no 8º capítulo do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João, começando com o versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A propósito, eles não citaram o texto bíblico correto, pois as escrituras diziam, em Levítico 20:10, que tanto o homem como a mulher seriam apedrejados. E aí eu pergunto, onde estava o homem? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. A revista Life, recentemente, falou sobre uma nova música de George Michael sobre sexo. E esse novo sucesso musical foi banido dos programas diurnos da Inglaterra e de várias cidades americanas, inclusive Denver. Parabéns a Denver. O título é tão horrível que nem vou mencioná-lo. E um porta-voz da BBC, a British Broadcasting Company da Inglaterra, que disse: numa época em que estamos tentando combater a AIDS, essa música anula nossos esforços. Um ator de Hollywood largou a esposa e saiu com uma mulher que encontrou num clube e dormiu com ela aquela noite. Quando acordou, descobriu que ela já tinha saído, deixando um recado com batom no espelho do banheiro. Para o seu horror, bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Nosso secretário da saúde, o Dr. Coop, que é um crente maravilhoso e um extraordinário professor da Bíblia, declarou que a AIDS é sempre uma doença fatal
e já matou muitos milhares de americanos. E está afetando cada vez mais a população heterossexual. E centenas de milhares, pensem só nisso, centenas de milhares, têm o vírus da AIDS. E muitos nem sequer sabem. A maioria deles não sabe. A AIDS é transmitida pelo sexo e pelo uso de agulhas intravenosas contaminadas. Vemos tudo isso na televisão. Ou pode ser transmitida ao feto, quando a própria mãe tem AIDS. E temos muitos casos assim na América. O Dr. Koop prevê, baseado em estatísticas recentes, que mortes por AIDS, em escala mundial, atingirão um nível de milhões nos próximos 10 anos. Dezenas de milhões de pessoas terão AIDS daqui a 10 anos. Embora o governo dos Estados Unidos tenha investido milhões em pesquisas nos últimos anos, perto de $1 bilhão, não há cura à vista. Nenhuma cura à vista. Falei com o Dr. Koop pelo telefone. Ele disse que não há cura à vista. Não há vacina. E não há qualquer esperança de que uma cura seja ainda encontrada nos próximos 2 anos. Uma revista americana comentou que estamos sentados na sala de espera do Aeroporto Internacional de Sodoma e Gomorra. De acordo com o estudo apresentado, uma das implicações econômicas da AIDS é que ela vai causar uma hiperinflação. Trilhões de dólares serão necessários para cuidar dos milhões de pacientes de AIDS no futuro. Ao passo que, ao mesmo tempo, perderemos a produtividade e os impostos desses milhões de trabalhadores. A AIDS pode levar à falência as companhias de seguro de vida no mundo todo, pois centenas de milhares de pessoas morrerão muito antes do tempo previsto pelas tabelas de mortalidade. Maurice Hellman, dos laboratórios Merck Sharp & Dohme, declarou há algum tempo atrás que a disseminação da AIDS poderia ser estancada amanhã se o uso de drogas intravenosas e certas práticas sexuais fossem abolidas. Perguntaram ao Dr. Koop recentemente na televisão, eu assisti, qual era a solução. Ele disse, basta dizer não ao sexo ilícito e às drogas. E nós até esquecemos. Até esquecemos da sífilis, cujos casos mais do que duplicaram nos últimos 8 anos. Mas pior que isso, e talvez ainda mais alarmante, é que talvez metade de todos os adultos americanos tem hoje herpes simplex 2. Desses, a maioria nem está consciente de que sofre dessa doença. Doença essa que também não tem cura. Agora, quero deixar bem claro que sexo não é pecado. É um dom de Deus. Mas se é usado erroneamente, é perigoso. Ele resulta em morte, em juízo e inferno. Jesus tratou deste pecado em várias ocasiões. A mulher junto ao poço, a mulher que ungiu seus pés e a mulher que é mencionada em João 8. Agora, Jesus tinha orado a noite toda antes desse incidente e estava ensinando no pórtico do templo. E uma multidão se reuniu. Quando se dá uma rude interrupção ao seu ensino, os fariseus arrastam uma mulher surpreendida em imoralidade. Ela estava chorando e esperando ser apedrejada. Jesus enfrenta um dilema. Se dissesse sim, apedrejem-na, seria levado às autoridades romanas, pois somente elas tinham o poder da pena de morte. Se dissesse não, apedrejem, estaria quebrando a lei de Moisés, quebrando a lei dos judeus, e seria apanhado de qualquer forma. Mas Jesus se inclinou e escreveu na areia, e o que ele escreveu chocou e espantou os fariseus. Este é o único registro que temos de Jesus escrevendo algo. Ele escreveu na areia. Sabem o que eu acho que ele escreveu? Ele escreveu os 10 mandamentos. E ele disse, aquele que não quebrou nenhum destes mandamentos, atire a primeira pedra.
Ninguém pôde lançar a primeira pedra, porque todos somos culpados, talvez não de adultério, mas talvez culpados de idolatria, ou de cobiça, ou de lascívia, ou seja o que for. Agora, Deus nos deu o sexo para nos atrair ao sexo oposto. Isso é muito natural. É normal olhar para uma linda mulher ou para um homem com admiração. Foi Deus quem planejou essa diferença entre a mulher e o homem. Segundo, o sexo foi dado para a propagação da raça. Nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse pelo sexo. Estamos aqui graças a ele. E foi assim que Deus o planejou, no contexto do matrimônio, para produzir filhos. E terceiro, foi dado como um meio de expressar amor profundo e total no contexto do casamento. Por isso, o sexo não é apenas algo dado para o divertimento dos playboys. É para dizer, eu amo você e só você, dou-me completamente a você e a você somente. Quarto, foi dado como um glorioso clímax do amor conjugal. Quinto, foi dado para que o homem e a mulher pudessem expressar toda a sua união. É um tipo da igreja. O casamento é um tipo da igreja, é um compromisso. Assumimos um compromisso um com o outro e quando o fazemos, dedicamos o nosso corpo, dedicamos nossa sexualidade um ao outro. E foi assim que Deus o planejou. Mas quando saímos dos limites do matrimônio, então caímos e tropeçamos e contraímos uma doença ou algo parecido. A Bíblia ensina que o casamento é digno de honra e o leito conjugal sem mácula. Mas também diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. E em segundo lugar, o sexo sofreu os efeitos do pecado. Somos todos pecadores e quebramos a lei de Deus. Começou no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando eles decidiram ser independentes de Deus, decidiram seguir seu próprio caminho e não o de Deus. E isso afetou todas as áreas das suas vidas, inclusive sua vida sexual. Os olhos de ambos foram abertos e eles viram que estavam nus e costuraram folhas de figueira, fazendo cintas que escondessem sua nudez. Quem lhes disse que estavam nus? Como notaram isso? O pecado afeta a vida intelectual do homem e por isso você não pode ir a Cristo exclusivamente através do seu intelecto. Não pode ir a Deus através da mente. Você pode, pelo raciocínio, deduzir que existe um Deus em algum lugar, mas não pode chegar a Deus só pela sabedoria, a Bíblia nos diz, ou pelo conhecimento. Porque o pecado afetou sua mente. Por isso sua mente precisa ser transformada por Cristo. E outra coisa que ele afeta é sua vida religiosa. Ele limita sua comunhão com Deus. O pecado causa separação entre você e Deus. E você está separado de Deus. E essa separação é chamada pela Bíblia de inferno. Separação de Deus nesta vida e na vida futura. Por causa do pecado. E todos somos culpados e sofremos o castigo resultante do pecado. Deus não planejou dessa forma. Ele não criou o mundo para ser assim. Temos guerras e temos prisões e temos todo tipo de coisas por causa do pecado. Pegue o seu jornal todos os dias e verá pecado, pecado, pecado por todo lado. E ele também afeta a vida sexual, pois a cobiça veio como resultado do pecado na vida do homem e da mulher. E Jesus disse que se você cobiçar uma outra pessoa em seu coração, então já cometeu pecado. Pois aquele que olha para uma mulher com intenção impura, agora você pode olhar para ela, admirando-a, mas intenção impura significa que você iria para a cama com ela, se tivesse oportunidade. Se a oportunidade se apresentasse, é aí que olhar se torna pecado. Sim, o pecado afetou a nossa vida sexual. Também a afetou num outro sentido, que você nunca conhecerá o verdadeiro prazer e gozo e vibração do ato sexual.
até que conheça a Cristo. Aceitando a Cristo, Ele lhe dará uma nova dimensão nessa área de sua vida que você jamais imaginou que existisse e da qual aqueles que não têm a Cristo nada sabem. Há uma diferença entre amor e lascívia. Existem 3 palavras gregas e o melhor livro que já li sobre este assunto é de C.S. Lewis, o grande escritor e professor inglês. Eros, que é o amor sensual. Filéu, o amor que une amigos. E ágape, que é uma nova dimensão de amor que só Deus pode lhe dar, o amor de Deus. E é maravilhoso ter Deus em seu coração, ter a Cristo, que lhe dá uma dimensão especial de amor em seu casamento. Agora, por que Deus diz que você não deve adulterar? Primeiro, para proteger o casamento. Se você comete imoralidade antes do casamento, isso vai afetar seu casamento depois. Talvez só mais tarde, talvez só depois da lua de mel, mas vai afetar sua vida e causar infelicidade e miséria. Segundo, para guardar seu corpo, para protegê-lo de doenças venéreas e outras doenças, para protegê-lo psicologicamente, porque há sentimentos de culpa depois que você comete imoralidade, quando comete adultério. A revista da Escola de Medicina de Harvard, do mês passado, citou um estudo que revela que a grande maioria das pessoas que morrem durante o ato sexual não estão com seus cônjuges. E então eu pergunto, por quê? Por causa do velho problema da culpa. Um aluno de Radcliffe declarou numa entrevista: eu sempre me sinto culpado. Imoralidade gera distúrbios emocionais, insegurança e muitas vezes rejeição. E Deus também ordenou que não adulteremos para proteger a sociedade. O problema moral pode ameaçar a sociedade e a segurança de uma nação. É um dos grandes fatos que os historiadores registram a respeito de Roma. Roma caiu por causa da imoralidade. Lemos que dos últimos 15 imperadores romanos, 14 deles foram pervertidos sexuais. Se tivermos outra depressão ou guerra na América, será que teremos a força moral para resistir e sobreviver? Ou cairemos como Roma, quando povos mais fortes invadiram suas fronteiras? Como você comete imoralidade? A Bíblia condena a sensualidade, a lascívia, a luxúria, a depravação. Sabem, Deus não condena apenas a ação, mas também os pensamentos e intenções do coração. E estamos sob a sentença de morte por causa disso. Psicólogos declaram que em qualquer batalha entre a imaginação e a vontade... E quantos não travaram essa batalha entre a imaginação e a vontade? Sua imaginação diz: veja quanto poderia se divertir. E sua vontade diz: é melhor não. Mas a vontade invariavelmente perde. A imaginação vai vencer. Agora, como pode um jovem ter vitória sobre isso? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2,11 que devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como você pode se abster com esses impulsos dentro de você, se tem esse tremendo desejo alimentado pela televisão e pelas revistas e onde quer que você olhe? Não creio que possa, como uma pessoa jovem hoje, nesta geração, sem Cristo no coração. É quase impossível. Você pode sobreviver se nasceu de novo. A Bíblia diz que precisamos nascer de novo. Há um ano atrás surgiu um best-seller de John Nesbitt, intitulado Novas Direções Transformando Nossas Vidas.
Paulo, em Romanos 12, diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. No ano passado fizeram um filme intitulado Os Transformadores. Quem é o verdadeiro transformador? Vou lhe dizer quem é o verdadeiro transformador: é Jesus Cristo, que disse: você precisa nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Tem certeza disso? Está seguro? Cristo vive em seu coração para lhe dar poder e força para resistir às tentações desta hora. Ele nos transforma quando nascemos de novo, não pela religião. Tenha um relacionamento com Cristo. Deixe que Ele controle sua vida constantemente. Mas então você pergunta: como é que eu nasço de novo? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Todos somos pecadores. Arrependimento significa mudança em seus pensamentos e seu estilo de vida. Você está disposto a deixar Deus entrar, transformando numa nova pessoa? É algo que só Deus pode fazer. É uma obra sobrenatural. Você não pode fazê-lo. Não pode transformar a si mesmo. Deus tem que fazê-lo. O Espírito Santo tem que fazê-lo. E quando se arrepende e diz a Deus: Senhor, eu quero deixar meus pecados, quero mudar todo o meu estilo de vida. Isso é se arrepender. E segundo, você vem pela fé. Fé significa entrega. Você se entrega a Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor. E Ele entra em seu coração pelo Espírito Santo. E Ele lhe dá um poder que você normalmente não teria. Um poder para resistir às tentações, poder para produzir o fruto do Espírito e verdadeiro amor, alegria e paz em seu coração. E então você estuda a palavra de Deus, o passo seguinte. Isso se torna sua fonte de força. O estudo da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a Bíblia diz. E Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a Escritura diz: de que maneira, no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E então, o próprio salmista dá a resposta: observando segundo a tua palavra. Estude as Escrituras, estude a Bíblia, e isso lhe dará uma força que você nunca teve antes. E terceiro, busque pureza espiritual. E isso significa gastar tempo em oração. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles e só eles verão a Deus. Pureza de coração é só através de Cristo. E quarto, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você guarda meus mandamentos? 2 Timóteo 2:22 diz: foge das paixões da mocidade. Foge delas quando o diabo vem com cobiça e tentação. Fuja. Duas coisas: cite as Escrituras e você vai ver como isso é importante. Cite as Escrituras e fuja daquela tentação. E Paulo disse na Bíblia: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre que você for tentado, lembre-se disso: todo ser humano passou por esta mesma tentação antes, inclusive Jesus. E Deus sempre provê um escape. Portanto, não há desculpa. Você não poderá comparecer diante do juízo dizendo que não teve poder para resistir. Deus provê um meio de escape. No momento em que a tentação vier, lembre-se disso. Deus lhe deu um meio de escapar dela. Procure-o e o encontrará, pois foi prometido em 1 Coríntios 10:13. Agora, estes princípios não são apenas para os jovens, são para os adultos também.
Todos nós precisamos desses princípios em todas as fases da nossa vida. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te puro. Quantos de nós aqui somos puros? Basta viver dia a dia nesta nossa sociedade saturada pelo sexo para sentir impureza nos contaminando. Nunca houve uma geração como esta. Viveram assim em Sodoma, em Gomorra e em Roma e em outras civilizações do passado, mas nunca tivemos a página impressa com isso diariamente. Nunca tivemos a televisão, nunca tivemos filmes, nem tantas outras coisas lançadas sobre nós da forma que vemos hoje. Nunca houve uma geração que tivesse tanta necessidade do poder de Cristo em seu coração para resistir como esta geração. Quando José foi tentado, e aquela mulher, a esposa de Potifar, tentou segurá-lo e convencê-lo a ir para a cama com ela, ele a deixou e fugiu. E a Escritura diz que deixou as vestes nas mãos dela. E José pensou que estava perdendo tudo, porque tinha subido ao posto máximo do império comercial de Potifar. Foi lançado na prisão, mas não sabia que Deus tinha sua mão sobre ele o tempo todo. E sempre que você resiste, Deus está guardando você e vai estar ali para ajudá-lo. Agora, esta pobre mulher que tinha sido arrastada pelos fariseus e saduceus e condenada, tinha sido surpreendida em adultério. De acordo com a lei de Moisés, ela e o homem que estava com ela mereciam morrer. O castigo era duro sob a lei de Moisés. Mas todos ali se sentiram condenados por causa dos seus próprios pecados quando leram os 10 mandamentos ou o que Jesus estava escrevendo. Foram convencidos do seu pecado, talvez de orgulho, ou idolatria, ou cobiça, ou mentira, e são pecados diante de Deus tanto quanto imoralidade. E muitos de nós aqui hoje talvez não sejamos culpados de adultério ou fornicação, mas somos culpados de muitas outras coisas. Satanás às vezes nos leva a pensar: bem, eu não sou imoral, então este sermão não é para mim. Esta mensagem é para todos aqui, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E talvez seu problema seja orgulho ou hipocrisia. Eles leram seus pecados escritos na areia e se retiraram. Algumas das pessoas mais morais aqui hoje, algumas das melhores pessoas deste país, precisam de Cristo, tanto quanto aquele que cometeu imoralidade sexual. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E havia música em sua voz quando ela respondeu: ninguém, Senhor. Naquele momento ela recebeu Cristo como seu Senhor, porque este é o sentido da palavra no grego: meu verdadeiro Senhor. Naquele momento ela abriu seu coração a Jesus Cristo. As Escrituras dizem: vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Como pode ser isso? Por causa da cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou o nosso pecado e pecados. E há uma diferença entre pecado e pecados, plural. Pecado é a doença que temos, é a raiz. E dela vem os pecados: orgulho, lascívia, cobiça, inveja, o que quer que seja. Os pecados daquela mulher foram perdoados porque Jesus foi para a cruz. E nossos pecados podem ser perdoados porque Ele levou esses pecados sobre a cruz por nós. E Deus o ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo hoje. E está pronto para entrar em seu coração e transformar sua vida. E então Jesus deu a essa mulher esperança para o futuro. Ele disse: vai e não peques mais. Volte para a sua cidade, volte para os seus amigos, volte para a sua velha vizinhança, volte para todos os lugares por onde você andou e não peques mais, porque eu estarei com você, dando-lhe
força e poder para resistir às tentações. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Seu passado pode ser perdoado e você pode ter um poder especial para resistir ao pecado no futuro. Você já recebeu a Cristo em seu coração? Talvez diga: bem, Billy, eu fui batizado e fui confirmado conforme a tradição da minha igreja. Você vive uma vida reta e realmente não é má pessoa. Mas no fundo do seu coração realmente não conhece a Cristo, não tem certeza disso, ou talvez você seja a pior pessoa de sua cidade e está me vendo hoje. Ele perdoará você, se você deixar. Ele morreu por você, verteu seu sangue por você e foi pendurado na cruz. E puseram pregos em suas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça. E o sangue jorrou das feridas. E ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E curvou sua cabeça e disse: está consumado. O caminho da salvação agora está completo. E ele foi recebido de volta no céu, para onde nós iremos um dia. Se eu morrer hoje, sei que vou estar com ele lá. Tenho certeza disso. Não porque eu mereça. Não sou uma boa pessoa nesse sentido. Não sou bom que chega para ir ao céu. Não é porque eu li a Bíblia ou preguei em reuniões como esta. Não vou para o céu por causa disso. Vou para o céu por causa do que Cristo fez, e você pode ir para o céu da mesma forma. E pode receber perdão dos seus pecados. E pode ter poder em sua vida para resistir à tentação quando ela vier. Você diz: que devo fazer? Como eu disse há pouco, disponha-se a dar as costas ao pecado e se arrepender. Segundo, pela fé, receba a Cristo. Essa palavra fé é mais do que você pode conceber. Significa dedicação. Eu me entrego.